Muito bom dia. Quero cumprimentar a presidente Ana Amélia, agradecer, senadora Ana Amélia, o convite e a oportunidade de estar aqui nessa comissão tão importante. Cumprimentar os senadores, cumprimentando o senador Luiz Henrique, lá de Santa Catarina, como o nosso senador Moca, nosso ex-presidente da Frente Parlamentar do Cooperativismo, e cumprimentar todos os senadores. Eu gostaria de reforçar, senadora Ana Amélia, a posição já aqui levantada pela CNA. E queria botar aqui uma posição com muita... O movimento cooperativista teve dois ângulos muito claros de visão desta manifestação. Sem dúvida, por um lado, a visão dos nossos agropecuaristas ligados às nossas cooperativas agropecuárias no Brasil todo, que foram afetados pelo processo da paralisação. Por um outro lado, eu também tenho uma visão de 450 cooperativas de caminhoneiros autônomos. São caminhoneiros que se organizam em cooperativa para prestar o seu serviço. Uma boa referência está lá em Santa Catarina, a Coopercarga, né, senador? Então, nós temos duas visões e acompanhamos esse movimento sobre essas duas visões. Em primeiro lugar, a OCB se colocou apoiando, como achando correta a manifestação e justa a reivindicação dos caminhoneiros. Podem ter exagerado nas doses e nos causado alguns prejuízos. Mas nós sabemos que a posição e o que está acontecendo no setor realmente é uma situação muito grave. Do ponto de vista dos prejuízos, senadora, elencando, já foi comentado aqui pela CNA, e eu concordo com tudo que foi colocado, eu só reforçaria. Eu acho que os atrasos nos embarques, esse cálculo do prejuízo, é muito difícil de mensurar. Os atrasos nos embarques, cada dia que você perde um navio esperando no porto, cada processo de atraso tem um cálculo que é absorvido e tem que ser absorvido, a roda não pode parar, coisa rodando você tem que dar sequência, mas já acumulou um prejuízo aí e sangrou uma renda que nós não sabemos se a teremos no final da safra. Então, começa a drenar renda de um setor que já está correndo num limiar de risco de renda excedente. Então, a questão do fluxo da safra, eu acho que é uma questão pesada. Eu acho que maior referência do prejuízo causado nesse fluxo da logística foi a alta na Bolsa de Chicago, para soja e milho. São os produtos que estão sendo escoados. Se a Bolsa de Chicago é o termômetro global dos preços dos grãos, e as altas que nós tivemos nesse período foram reflexos dessa posição. Então, o termômetro está aí. A mensuração de quanto isso afetará financeiramente é um pouco difícil de calcular. Podemos avançar que também a questão do combustível, mais em algumas regiões, menos em outras, mas também afetou. O fluxo de combustível afetou algum processo de colheita. Eu não diria que com a gravidade do fluxo da safra, mas ele chegou a afetar. Nós tivemos, principalmente na região sul, um problema seríssimo com os produtores de frangos e suínos, que, como disse o senador, basicamente de pequenos produtores, que deixaram de conseguir ter sua ração para abastecer os frangos, para abastecer os aviários, para abastecer os suínos. As indústrias, eu vou citar aqui uma indústria conhecida, que é cooperativa, a Central Oeste Catarinense, marca Aurora, conhecida no mercado, é uma cooperativa central, e que abate em torno de 930 mil frangos por dia. Ela ficou com as 15 plantas dela paradas por 3 dias. Sem conseguir abater, porque não conseguia trazer frangos para o abate. A cada dia que esses frangos ficavam nas granjas sem abater, você vai tendo prejuízo, vai tendo mortes, você tinha uma dificuldade de abastecer
esses aviários com ração. Então, as cooperativas sofreram isso, interromperam esse processo. Só na Aurora, o senador Luiz Henrique sabe disso, são 22 mil funcionários nessas 15 plantas que ele tem espalhada pelos municípios que ficaram paradas. E um grande risco de atestado de sanidade animal. Exatamente. Eu ia entrar justamente nesse assunto, senador. O maior risco e o maior prejuízo, ele ainda está obscuro, porque o processo se normalizou em 5 dias, ou voltou uma rotina, mas nós temos alguns prejuízos sanitários que a gente não pode calcular. E nós sabemos que os países importadores e o mercado global é extremamente exigente. Santa Catarina levou décadas para alcançar o status de exportador de carnes, de proteína animal, com certificação. E põe em risco um processo desse por um problema de sanidade, toda essa cadeia, do frango e do suíno, principalmente. Então, acho que é muito grave. Nós tivemos na cadeia do leite, é bom dizer, que a cadeia do leite está vivendo uma crise. Nós já vivemos uma crise hoje de preço de leite, de oferta excessiva. O Brasil aumentou a produção, não tivemos uma condição de exportação à altura, não conseguimos exportar o volume excedente que produzimos. Então, já vivíamos uma crise e nós deixamos de recolher durante os 3 principais dias da crise, só as cooperativas, 10 milhões de litros de leite por dia, que não conseguiram ser recolhidos. Eu tenho prejuízo financeiro? Tem um prejuízo financeiro sério, distribuído na cadeia. O produtor deixa de entregar o leite, deixa de receber, a cooperativa que consegue mandar o caminhão lá buscar. Eu tenho casos, inclusive eu tenho fotografias de um caminhão-tanque de uma cooperativa no Paraná, da Cofepar, que o caminhão ficou parado no bloqueio, o caminhão não tem capacidade de refrigeração para mais do que 12 horas, o leite fermentou e explodiu, abriu a tampa da carreta, o tanque, o leite fermentado dentro do caminhão na estrada, no bloqueio. Então, você tem uma série de prejuízos, você tem perda de mercado, você tem perda de qualidade, você afeta toda a cadeia como um todo. Então, a crise, eu acho que a CNA já colocou aqui, e os impactos financeiros, senadora, são muito claros. Por um outro lado, até a pedido do ministro Rossetto, eu participei de algumas reuniões lá na Casa Civil, no Palácio, cheguei a me reunir com lideranças do movimento dos caminhoneiros, a pedido do ministro, para ouvir a pauta deles, como ouvir as minhas cooperativas e as lideranças das cooperativas de caminhoneiros. E nós estamos diante do impasse que nós precisamos, ainda não está resolvido. E quem tem a ilusão de que esse processo, com a sanção da lei, com essas medidas tomadas, já está pacificado, eu acho que está se auto-enganando. Esse processo ainda está em ebulição e há uma insatisfação. E essa insatisfação é muito claro, é um processo de mercado que levou hoje a um preço dos fretes que não estão atendendo, os custos estão maiores do que o que está se arrecadando com frete. Os caminhoneiros não estão conseguindo. E é porque tem muita oferta de frete. Tem excesso de oferta. Nós aumentamos a frota de caminhões no Brasil pelos programas de governo, não recolhemos os caminhões com mais de 30 anos, que era a proposta dos próprios caminhoneiros autônomos e das cooperativas, que a cada caminhão novo que entrasse, financiado no programa, saísse do mercado os caminhões com mais de 30 anos, para melhorar a segurança. Esse programa não foi feito. Então, acumulou-se esses caminhões. A logística está melhorando. Quando nós temos hoje já uma frente de saída dos grãos para o norte, no modal norte, indo para o norte, você tem diminuição de fretes para o sul, para Paranaguá, para Santos, para Rio Grande. Isso diminui trecho de estrada, você diminui quilômetro rodado com carga de grãos. Então, tem melhorado a capacidade, isso tudo vai levando a um processo que tem uma oferta muito maior.
E esses números, senador, eu sugiro que se faça um levantamento nos preços que foram apresentados pela contratação de frete da Conab. O Laudemir, o nosso secretário, conhece esses fretes. E é lógico, a Conab tem que fazer isso. A Conab contrata o frete médio, ela tem o preço do frete médio nos últimos 3 anos. Eu não tenho de memória esses números aqui, mas eu me lembro que o número aproximado era 2012, o preço médio do frete, da tonelada de frete que a Conab pagou, foi alguma coisa parecida com R$ 286. Em 2013, R$ 216. 2014, R$ 180 e poucos reais. Ou seja, a Conab, que tem que fazer licitação para contratar seus fretes, nos últimos 3 anos conseguiu contratar frete cada vez mais barato, na contramão dos custos. Com o incremento de todos os custos, as coisas se inverteram. Então, colocou realmente a política do governo, e não estou aqui para criticar a política de aumento da frota, da melhoria, mas ela criou um desequilíbrio na posição que tem mais oferta do que procura. E isso está levando os caminhoneiros a uma dificuldade. Os caminhoneiros que não estão organizados, que não têm a capacidade de se organizar, de dialogar, acabam sendo vulneráveis. E aí eu vou dizer, essa vulnerabilidade são vulneráveis aos intermediários do processo. Porque as empresas, os embarcadores, eles estão lá para cumprir a missão de contratar o frete pela melhor condição possível. Mas tem muito atravessador nesse processo, tem muita gente ganhando em cima desse processo e tirando do caminhoneiro. E é aí que eu mostro, inclusive, o surgimento e o crescimento das cooperativas de caminhoneiros. Há 4 anos atrás, eu tinha 170 cooperativas de transportadores autônomos. Hoje eu tenho 450 e é o que mais é o número de cooperativas que mais chega para registro na OCB. É a tentativa desses homens se organizarem em cooperativas para negociar um pouco melhor e eliminar intermediário nesse momento de crise. E talvez seja uma das alternativas, a organização social dessas pessoas. Por um outro lado, senador, eu já coloquei isso para o ministro Miguel Rosseto, para o ministro Zé Eduardo, para a ministra Cátia Abreu. Eu acho que o governo precisa dar um sinal muito claro de um compromisso com esse setor tão importante. O Brasil circula nos pneus dos caminhões. E nós temos que reconhecer isso, e o governo tem que reconhecer isso. Eu acho que se tem dificuldade de mexer no preço do diesel, nessa conjuntura toda da Petrobras, tudo bem, mas dá para mexer na carga tributária. E a minha sugestão, desde o início, foi o que eu já ouvi aqui do senador Moca, e eu concordo, que o governo partisse para uma redução, pelo menos do PIS e COFINS, que hoje são 9,25% em cima do preço do óleo diesel, que é direto do governo federal, daria para fazer uma redução. E a segunda posição, chamar os estados para participar de um processo de padronização do ICMS do diesel. O ICMS médio está acima de 17%, mas tem estado cobrando até 28% de ICMS no diesel. Se nós tivéssemos um padrão de ICMS a 12%, que é onde está o estado que cobra menos, cobra 12%, nós já teríamos um impacto redutor nesse preço do diesel, e é um sinal de boa vontade, na minha visão, do governo. Então, senadora, o que a OCB está aqui colocando é essa posição preocupante, mas também muito engajada no processo e no problema desta política do transporte no Brasil, porque os caminhoneiros têm toda a razão de estarem vivendo e fazendo essas reclamações que estão fazendo.